Shalom, meus amados irmãos, graça e paz a todos. O vídeo que estarei fazendo agora, ele tende a provar para vocês que existem duas criações coexistindo, ok? Primeiro, foi feito uma e no meio dessa, outra. E cada uma dessa teve aí o seu casal. E eu vou provar isso para vocês biblicamente, ok? Biblicamente. Para que vocês possam acompanhar, eu peço que antes orem, tenham em mão também Bíblia, papel e caneta, porque eu tenho certeza absoluta que muitas das coisas que serão ditas aqui você nunca ouviu, você nunca se atentou a fazer a sua leitura. Beleza? Então, abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Não se esqueçam do título, para que não percam o foco. O foco aqui é compreender que houveram duas criações. Eu quero que vocês entendam bem isso. Houveram duas criações. E você vai perceber que o Jardim do Éden não é como as ilustrações trazem, não é como os pregadores assim ensinam. Vocês vão perceber que é bem diferente a narrativa quando nós lemos, dirigidos pelo Espírito Santo, recebendo a revelação da verdade. Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Tema: as duas criações. Diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Céus aqui não trata do firmamento, ok? Não trata do firmamento, esse que nós contemplamos com os nossos olhos. Aqui são dois reinos, o material e o espiritual. Os céus, habitação do Senhor, e a terra, onde nós habitamos. Beleza? E dentro da terra haverá aí uma divisão, onde serão, você vai notar que haverão aí duas criações, tá certo? Então vamos dar continuidade aqui. Versículo de número 2. Vou colocar aqui em cima minha telinha bem pequenininha. E vamos lá, versículo 2. E a terra, veja bem, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ambos não existiam, certo? Ambos não existiam. Então o que o versículo está ensinando aqui é que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, olha só, a terra era sem forma e vazia. Então Deus criou os céus e a terra que ele criou era ou estava sem forma e vazia. E havia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Percebam que a luz, ela veio antes do sol. E houve luz. Então já existiam as trevas quando Deus criou. E ele disse: haja luz. Então a luz, ela veio antes do sol. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e às trevas chamou noite. O que isso significa? Que o dia, olha que interessante isso, hein? O dia, ele não depende do sol. Porque o dia, a quem Deus chamou a luz,
né? Porque a luz foi criada antes do sol. A luz ele chamou o dia, e as trevas chamou noite, a escuridão chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Agora olha que interessante isso aqui, ó. E disse Deus: haja uma expansão ou firmamento no meio das águas, e haja água e haja separação entre águas e águas. Veja bem, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Vamos entender isso aqui. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão ou firmamento e as águas que estavam e fez Deus a expansão, o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão na terra e as águas que estavam sobre a expansão, sobre o céu, certo? E assim foi. Então, acima da expansão havia o quê? Água, ou há água. E abaixo dela, na terra, também. Por isso que você entende ali, quando houve o dilúvio, que abriu-se as janelas dos céus e as águas, elas caíam do céu na terra, e abriu-se também as fontes do abismo e a água subia. Então tinha água subindo da terra e água caindo do céu, beleza? Chamou Deus a expansão céus. Veja bem, o dia, a luz, Deus chamou dia. As trevas, a escuridão, ele chamou noite. A expansão ou firmamento, ele chamou céus. E foi tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva. Presta bem atenção nisso, isso aqui é muito importante que vocês prestem atenção. Nesta primeira criação, tudo foi criado. Todo o ecossistema, sabe? As águas, as plantas, tudo foi criado. O ambiente foi todo preparado para depois receber os seres vivos. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção que nesta primeira criação, todo o ambiente já estava preparado para receber os seres vivos. Deus foi preparando tudo. Agora é interessante você prestar atenção aqui o seguinte, olha, as plantas, elas vieram antes do sol, antes da lua, antes das estrelas. Ok? Então, muitas coisas que vocês têm ouvido aí fora, principalmente pela ciência, é uma mentira. Criaram uma ciência para manipular a mente de seus mestres e seus estudiosos para que numa cadeia de informações equivocadas pudesse haver manipulação por meio dessas informações. Então prestem bastante atenção. Produz a terra erva verde e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi. Então, Deus fez com que a terra produzisse erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi. Vamos lá. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Foi a tarde e amanhã o dia terceiro. Agora olha no quarto dia. No quarto dia, hein? Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. Na expansão dos céus. Então acho que as informações que nós estamos recebendo aí estão equivocadas. São inúmeros os vídeos que nós vemos aí no YouTube
e outras mídias sociais, onde mostram um indivíduo voando com um jato e contemplando a esfera solar de um tamanho muito menor do que nos dizem, abaixo ou às vezes no mesmo plano, na mesma altura do avião. E agora? Então prestem bastante atenção. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. Na expansão dos céus, não sobre, mas na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Vamos lá. E que mais diz aí? E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Agora olha que interessante. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Então a lua tem sua própria luz para a noite e o sol tem a sua luz, como ele é maior, para o dia. Ok? Mas ambos estão na expansão dos céus. E o que eu quero deixar bem claro para vocês aqui é que a lua não se acende com o reflexo do sol na Terra. A lua, pelo que nós estamos lendo, ela já tem luz própria, diferente do que nos é ensinado. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. Agora olha que interessante isso aqui. E para governar o dia e a noite. E para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Agora olha só. Foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou dizendo, veja bem, Deus abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. Foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras na terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus, repetindo aqui, e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus, prestem bastante atenção nisso, Deus aqui em hebraico Elohim, veja que o verbo façamos oculta aqui o sujeito nós. Então Deus não estava só, era Deus e seu filho, o Messias Yeshua, correto? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, prestem bastante atenção, à nossa imagem conforme, olha só, com o formato, né, da nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem, aqui fala de humanidade, tá? Adão, em alguns termos, em algumas traduções você vai achar escrito aqui Adão, porque Adam se refere à humanidade e também assume o nome próprio, em alguns casos, como o primeiro homem criado, tá? Neste caso aqui, nós vamos encontrar dois Adões, tá? Um aqui na primeira criação, em Gênesis 1, e outro que vai estar na segunda criação. Este aqui, ele foi criado simultaneamente com a mulher.
O outro foi criado primeiro, mas modelado no barro, né? E depois de um sono profundo de sua costela, que Deus retirara, foi criada sua mulher. Mas neste caso não. Como, preste bastante atenção aqui, ó, como diz o versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, simultaneamente foi criado um casal ao mesmo tempo, do nada. Como que num passe de mágica. A imagem e semelhança de Deus, e foram criados para exercer domínio sobre a sua criação. Como o versículo 26 deixa muito claro. Beleza? E mais, né? Olha o versículo de número 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, a mesma bênção com que Deus abençoou a criação para se multiplicarem, Deus também assim o fizera com a humanidade. Ele ordenou àquele casal que eles procriassem e se multiplicassem sobre a face da terra e exercessem, né, aí com seus descendentes, domínio sobre toda a criação, como trata o versículo de número 26 e é confirmado aqui no versículo de número 28. Mas uma informação muito importante: a humanidade a priori não era carnívora, era herbívora. Isso mesmo, vegetariana. Preste bastante atenção nisso aqui, ó. Gênesis 1, 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, para sustento, para alimentação. Versículo 30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Então toda a criação de Deus, essa primeira criação, ela era o quê? Herbívora, vegetariana, vivia de frutas, legumes, de ervas, tanto animais quanto os seres humanos. Certo? Percebam, eu fiz essa leitura minuciosa para que vocês entendessem que toda a criação, toda essa primeira criação, ela já estava pronta. Pronta. E nós vamos ver essa confirmação aqui, olha, em Gênesis 2. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram criados, foram acabados, certo? Assim, os céus e a terra, ou seja, o reino dos céus e a terra em que nós habitamos, foram criados, e os seus exércitos, os seus habitantes, juntamente, todos foram acabados. Tudo foi pronto. Prestaram atenção nisso? Entenderam bem isso? Bom, versículo de número 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ponto. Então no versículo 4, né, culmina deixando bem claro que tudo o que Deus começara, ele terminara no dia 6º, no 7º foi o dia de seu descanso, de toda a obra que ele fizera, tudo foi feito. Habitantes do céu, habitantes da terra, morada celeste, morada terrestre, reino animal, vegetal, astros e estrelas, enfim, tudo já havia sido preparado, né? Deus foi preparando todo o ambiente para receber os seres vivos
Essa criação foi criada, foi estabelecida, foi completa. Certo? Só que tinha uma segunda criação. E é essa que nós vamos começar a conhecer agora a partir do versículo de número 5. Como eu disse, né, para os irmãos, frisei inclusive, a primeira criação foi criada do nada, simultaneamente o homem e a mulher, ok? E todo o ambiente para recebê-los, não só a eles, mas aos animais, foram preparados. Todo o habitat natural, céus, mar, terra, para receber todas as espécies. A vegetação para alimentá-los, desde de ervas a árvores frutíferas. E prover para vocês que tanto a humanidade quanto os animais, nessa primeira criação, eram vegetarianos. Então, se levarmos em consideração que as bestas feras que constam aqui eram dinossauros, o que nós entendemos é que eles existiram, né, coexistiram, né, existiram simultaneamente com os seres humanos, conviveram, e eles, assim como todos os outros animais, se alimentavam de ervas, árvores frutíferas, de legumes, enfim, folhagem. Eles eram herbívoros. Ok? Herbívoros. Versículo 5. Prestem bastante atenção agora nesta segunda criação. Toda planta do campo ainda não estava na terra. Peraí. Quando nós lemos o capítulo de número 1, Deus já tinha feito toda a vegetação, havia feito inclusive brotar, dar fruto, fruto com sua semente. Já havia tudo sido preparado. Tudo já tinha nascido, já estava tudo pronto. Mas agora está dizendo o seguinte, olha, toda a planta do campo ainda não estava na terra, mas lá está dizendo que estava. Olha só, prestem bastante atenção nisso. Gênesis 1, 11. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi. Ele não só semeou, ele fez produzir. Produza a terra. Erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. E a terra produziu. Erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Só que quando nós chegamos no capítulo 2 de Gênesis, no versículo de número 5, o que diz aí? Olha só. Toda a planta, o que diz aí? Toda a planta do campo ainda não estava na terra. Mas como? Se nós acabamos de ver naquela primeira narrativa que Deus já havia feito a terra produzir, Deus deu ordem para que ela produzisse e ela produziu erva que desse semente, árvore frutífera que desse fruto que tem semente, que serviriam de alimentação. Deus preparou todo o ambiente para depois colocar a sua criação, tanto a animal quanto a humana. Todo o ecossistema foi preparado para receber a nós e os animais. E que tanto eles quanto nós éramos herbívoros, então estava tudo preparado. Até porque se não estivesse, leva um tempo para brotar. Leva um tempo para crescer. Toda a criação
padeceria, morreria. Então nós vemos que há uma incoerência ou existem informações aqui referentes a criações distintas. Aquela primeira criação, desde o ecossistema até os seres vivos, foi toda concluída. E aqui nós estamos tratando de uma segunda, que precisaria de um homem para lavrar. Presta atenção. Toda a planta do campo ainda não estava na terra. Que terra? E toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Que terra? E não havia homem para lavrar a terra. Peraí. Então aqui nós encontramos uma outra terra. Uma outra terra. Um ambiente em que não havia vida. Um ambiente que necessitava de um homem para que, lavrando a terra, houvesse o que comer. Perceberam isso? E é desta terra, que o homem será retirado e colocado em um outro lugar. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que nós leremos agora. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar. Esta segunda terra dependia da chuva para fazer brotar. Dependia do homem para que ele semeasse e lavrasse a terra para que ela produzisse. Diferente daquela primeira criação em que tudo já estava preparado. Então, nós estamos diante aqui de um reset da criação, ou duas criações que existiram simultaneamente, onde esta, que tudo indica, estava no centro. Sua terra era seca e ela não conhecia a chuva. Porque a outra, ainda que não nos traga informações de que houvesse ou não chovido, Deus deu ordem para que a terra produzisse e a terra produziu. Ele já tinha preparado todo o ecossistema, todo o ambiente para receber os seres vivos, para se manterem daquilo que já estava preparado. Os últimos seres a serem criados foram os seres vivos que dependiam de um ecossistema pronto para que sobrevivessem. E a eles não foi dada a ordem para lavrar, mas sim para que se alimentassem daquilo que Deus já havia preparado. Neste caso, em específico, estamos vendo uma criação estéril, que dependia não só da chuva, como do homem para lavrar essa terra, para fazê-la produzir. Então, essa segunda criação trata de um ambiente em que ela foi colocada, aonde a primeira terra deixou de existir, ou ela foi colocada no centro dessa terra que já existe. Essa terra que é chamada de Éden. Essa terra toda, que já havia sido preparada na primeira criação do capítulo 1, era chamado o Éden. E vocês vão entender minuciosamente o porquê eu estou dizendo isso. E eu não estou acrescentando absolutamente nada, estou lendo para vocês o que está escrito. E é de fácil compreensão. Versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Mas mesmo assim, esse vapor que subia não era suficiente para fazer a terra produzir. Porque senão, a terra havia produzido e não haveria necessidade que o homem a lavrasse, certo? Então Adão foi criado, este segundo Adão, ele foi criado. Quando eu falo segundo Adão, não me refiro ao Messias, que é o segundo deste segundo. Eu estou falando que este Adão dessa segunda criação, ou esse segundo Adão de uma segunda criação, ele foi colocado como lavrador.
Então ele foi tirado dessa terra estéril. Foi do barro dela que ele fora modelado. Preste atenção nisso. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Certo? Então havia um jardim no Éden. Deus plantou, Deus criou um jardim no Éden, de terra seca, e pôs ali o homem que tinha formado. Neste jardim não havia absolutamente nada. O que você vai encontrar agora, se referindo à vegetação, não é literal. Ali é metáfora para os habitantes daquele local, que ali coexistiam com o homem. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Veja bem, e Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, brotar da terra. Você fala, poxa, a mesma coisa ele está fazendo aqui o que fez na primeira? Não, porque aqui é metafórico, porque as árvores que estavam neste jardim eram anjos. Eram anjos. Então aqui já começa a ser metafórico. Não que na outra não encontremos aí codificado metáforas que se referem às trevas, que é Satanás, o reino de Satanás, a luz, que é o reino de Deus, etc, etc. Não que não existam. Tá? Ali tem uma pregação espiritual muito boa, mas literalmente aquilo aconteceu. Então nós temos ali o reflexo espiritual daquilo que aconteceu literalmente. Mas aqui é tudo metafórico. Tudo tem uma roupagem que oculta personagens. Então preste atenção. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, agradável aos olhos. Toda árvore agradável aos olhos, à vista. Ou seja, que despertava curiosidade, que chamava a atenção. E boa para a comida, para se adquirir conhecimento, entendimento, aprender alguma coisa. E a árvore da vida no meio do jardim, que é o Messias. E a árvore da ciência do bem e do mal, que é o inimigo, que é Satanás. Certo? Toda essa compreensão você encontra em Ezequiel 31. Nós temos inclusive no canal uma pregação que... várias pregações que explicam isso, tá? Quem era a árvore e as árvores do jardim do Éden. 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Então o jardim era nutrido por um rio que saía do Éden, saía do mundo e ia para esse jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali há também o bidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Guion. Este é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Não colocou o homem no Éden, colocou o homem no jardim do Éden, aonde se encontravam as árvores agradáveis à vista, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, que também estava no meio do jardim. Meio significa centro da vontade. Um produziria a morte eterna e o outro a vida eterna. Uma árvore a morte eterna e a outra árvore a vida eterna. O Messias e Satanás. A escolha é sua. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore, de todo anjo do jardim comerás, aprenderás livremente.
Mas da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, né? De Satanás. Dela não comerás, dele não aprenderás, porque no dia em que dela comerdes, dele aprenderes, certamente morrerás. Perderá a sua eternidade. Perderá a sua espiritualidade. 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Veja bem, aquele primeiro casal foi criado simultaneamente, como nós encontramos esta afirmação lá em Gênesis Gênesis 1, versículos de número 26 e 27. Já este homem, ele foi criado primeiro e depois dele a sua mulher, ou dele a sua mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como que diante dele. O termo aqui que foi colocado, adjuntora, em hebraico, na verdade, significa uma mulher que seria companheira do homem, como que eu posso dizer? Questionando as suas decisões. Não no sentido de que ela não obedeceria, mas ela traria a ele reflexão. Olha, será que isso daria certo? Será que é isso mesmo? Que será dessa forma? Tal. Ela era como se estivesse ali fazendo o homem refletir. Por isso a adjuntora. Não é no sentido de ser uma mulher sujeita a toda a decisão que ele tomasse, mas alguém que estaria do seu lado para ajudá-lo a tomar a decisão correta. Certo? 19. Havendo, pois, o Senhor Deus tomado da terra, veja bem, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, veja bem, nesta segunda criação diferente da primeira, Deus formou, assim como o homem, os animais do pó da terra. Olha só. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, e os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria, e tudo o que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Naquela primeira criação, não foi dada essa ordem ao homem, mas a este segundo homem, Adão, né, a este segundo Adão, fora dada esta ordem aos seres que, como ele, foram tomados da terra, diferente daquela primeira criação, aonde os seres foram criados segundo a ordem de Deus. Estes foram formados da terra. Versículo de número 20. Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como que diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam, porque eles não tinham o quê? Malícia. Mas eu quero que vocês observem algo interessante aqui nesse capítulo de número 26. Versículo de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o quê? Para o lavrar e guardar. Porque este jardim
ele ficava no meio de uma terra infrutífera, de uma terra seca, de uma terra que não produzia absolutamente nada. Por isto, este Adão foi colocado, foi criado para lavrar a terra do jardim. Porque ao seu entorno era deserto, era tudo árido, não havia vida, não havia vegetação. Vocês estão entendendo isso? Não havia. Como eu havia explicado para vocês, as árvores que ali estão é uma roupagem, uma figura de linguagem que oculta por trás personagens, no caso, anjos. Então, é bom que você entenda isso. Olha, voltando para o versículo de número 5. Olha o que diz. Toda a planta do campo ainda não estava na terra. Em que terra? Nessa da segunda criação. E toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para a lavrar. Esta segunda terra dependia de chuva e de um lavrador. Não havia chovido e Deus ainda não havia criado um homem para habitar nessa terra. Era uma terra seca e sem vida, porque sobre ela toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, sobre essa terra, e não havia ainda criado o homem para a lavrar. Prestaram atenção nisso? Versículo 15. Então tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o quê? Para o lavrar, fazer com que ele produzisse ervas, árvores frutíferas e o guardar. Guardar de quem? Ou proteger o jardim para que alguém tivesse acesso a alguém que estava ali. Certo? Irmãos, quando nós lemos a Bíblia prestando bastante atenção, nós entendemos uma série de coisas. Uma série de coisas. Toda a terra que nós conhecemos hoje, que tem a sua vegetação, nada nela foi, como que eu posso dizer, nenhuma vegetação nela foi criada por Deus, no que diz respeito a terem brotado, a terem crescido, a vegetação. Toda ela foi por manuseio humano, porque ela estava sem vida alguma. Sem vida alguma. Até mesmo o jardim. Até mesmo o jardim. Porque no versículo de número 5, voltemos lá. Prestem bastante atenção aí, no versículo de número 5. Toda a planta do campo ainda não estava na terra. Nesta terra, diferente da primeira criação que tudo Deus ordenava e a terra produzia. Certo? Toda a planta do campo ainda não estava na terra. E toda a erva do campo ainda não brotava. Então toda a planta do campo ainda não estava na terra. Porque foi dado a alguém a autoridade para lavrar. E o lavrador é quem tem o quê? A semente.
Então, se não houvesse o homem, a terra nunca produziria, porque o homem tinha a semente. E toda a erva do campo ainda não brotava. Por quê? Além de não ter além de não ter planta, não ter nada na terra, não havia chovido. E não tinha ninguém para semear a terra, para lavrar a terra. Isso aqui é a terra de modo geral. A terra de modo geral. Quando nós chegamos no versículo de número 15, olha só. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Então veja bem, não colocou o homem no Éden, colocou o homem no jardim que havia no Éden. Certo? Para o quê? Para o lavrar, fazer com que ele produzisse, porque ele também não tinha nada plantado nele, ao contrário do que nós vemos nas ilustrações. E o guardar. Guardar do quê? Ou fazer guarda para impedir a invasão, para que tivessem acesso a quem? A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E percebam que até mesmo estes seres, eles vieram desta terra. Gênesis 2,16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, de todo anjo, de todo ser do jardim comerás livremente, aprenderás livremente. Mas da árvore, o querubim da guarda ungido, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, dela não aprenderás, porque no dia em que dela comerdes, dela aprenderes alguma coisa, certamente morrerás. Versículo 9. O Senhor Deus fez brotar da terra, dessa terra, da onde, olha que interessante isso, da onde Adão fora tomado, ele fez com que brotasse ali o quê? Toda árvore agradável à vista e boa para a comida, todo anjo agradável, que nele tivesse algo que chamasse a nossa atenção, que era bom para adquirir conhecimento. E a árvore da vida, o Messias, no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, o Messias e Satanás. Só que as pessoas não percebem isso. As pessoas não se atêm a isso. Então, muitas vezes, né, as coisas que nós dizemos aqui faz com que as pessoas não prestem atenção. Parece que tem, parece não, né, tem um bloqueio. O Deus desse século cega o entendimento delas, não conseguem compreender o que está diante dos seus olhos. O que está diante dos seus olhos. Bom, vou explicar para vocês o que realmente a palavra de Deus quer nos ensinar. A palavra de Deus quer nos ensinar que houve uma primeira criação ao entorno, aonde homem e mulher foram criados simultaneamente para exercer poder sobre toda esta criação. Toda essa criação, todo o seu ecossistema, todo o ambiente fora preparado para que quando o homem, os animais e o homem fossem colocados, já teriam com que se sustentar, com que se manter, com que se alimentar. E eles eram herbívoros. Já em um segundo momento, foi feita uma nova criação.
E o que dá-se a entender é que essa terra onde eles habitaram era um lugar seco que estava no centro desta primeira criação. E que este lugar onde eles estavam era uma terra seca, e nessa terra seca o Senhor colocou um jardim no Éden. Então, entre o Éden, que era a primeira criação, havia uma terra seca, e no meio foi colocado esse jardim, que é um jardim do Éden. Existem outros ainda que especulam a possibilidade de que a segunda criação derive de um reset que a primeira sofreu. Por isso que não havia vida sobre a face da terra, porque tudo tinha sido destruído. Eu já acredito de outra forma. Como eu acredito que a terra é plana, porque a Bíblia assim afirma, eu creio que exista uma criação muito anterior a esta, deste segundo Adão, de uma segunda criação, certo? Que essa primeira criação está separada e que um dia nós teremos acesso a ela, seremos levados para ela, né? E que onde estamos hoje aqui, esse ambiente que estamos hoje aqui, toda a vegetação que você vê, que você imagina que possa ter existido antes dos nossos pais, etc., ela não veio antes do homem. Foi o homem quem produziu. Ela veio de manuseio humano. Porque é o que dá a entender. O homem foi quem lavrou a terra para que ela produzisse todo esse tipo de vegetação. Todas as espécies que nós estamos vendo. É óbvio que os pássaros com o tempo ajudaram a semear e espalhar, sim, mas tudo veio dos homens. As primeiras árvores, as árvores frutíferas, todas vieram do homem. O homem foi colocado para lavrar essa terra em que nós estamos hoje. Essa terra em que nós estamos hoje. Este lugar, esse Éden, né, esse jardim, não é bem o que se pensa. Não é bem o que se pensa. Adão foi criado, esse segundo Adão foi criado como não só um lavrador para fazer com que essa terra produzisse vegetação, mas que também fora colocado ali como um guardião, alguém que deveria impedir que qualquer ser tivesse acesso à árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu sei que vocês ouvem muitos hinos aí fora, né? Aonde arremete a ideia de que o jardim era um paraíso, mas não foi bem assim. Não havia nenhuma vegetação nele. O homem foi o seu lavrador. Então havia uma primeira criação. Talvez essa primeira criação até tenha sido corrompida por alguém que estava aprisionado aí no jardim, ao qual Adão fazia guarda para que ninguém tivesse acesso. Todavia, o que nós temos que entender é que, obviamente, houveram duas. O Messias veio justamente para restabelecer a segunda criação, o Adão guardião. Por isso que ele é o segundo Adão deste primeiro Adão da segunda criação. Ele veio restabelecer a nossa autoridade, aquela autoridade que foi dada ao primeiro Adão, de impedir com que as pessoas tivessem acesso a Satanás, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E hoje nós, pelo Messias, recebemos a autoridade de livrar as pessoas do poder dele. Por isso que o Messias foi colocado como o segundo Adão, deste segundo Adão, que é o primeiro desta segunda criação. Porque a ele foi concedido o poder de guardar, de impedir com que as pessoas tivessem acesso à árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, a Satanás. Hoje o nosso trabalho é inverso. É livrar as pessoas do efeito do fruto,
livrar as pessoas da influência de Satanás sobre elas. Tanto é que quando nós lemos 1 João, capítulo 3, vamos lá, 1 João, capítulo 3, versículo de número 8. O que diz aí? Quem pratica o pecado é do diabo. O que significa diabo? Diabo significa enganador, farsante, falsário, alguém que atua passando-se por quem não é. Por isso que eu não recomendo que ninguém tenha teatro nas igrejas. Porque Satanás, ele é um ator. Ele se manifestou às pessoas com um personagem, personificando Deus, imitando Deus, e enganou e engana muitos, como diz em Apocalipse. Então, a palavra diz assim, ó, quem pratica o pecado é do diabo, do enganador, daquele que se passa por Deus, daquele que atua passando-se por quem não é. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para o quê? 2 pontos. Para desfazer as obras do diabo. Retirar de nós todo o comportamento farsante de Satanás. Toda a hipocrisia, toda a falsidade, toda a enganação, todo o encobertamento. Para nos tornar o quê? Transparentes, idôneos. Quem se comporta como ele pertence a ele. E é por meio do poder de Cristo, pela obediência à palavra, que as obras dele são desfeitas em nós, para que então possamos voltar à imagem e semelhança de Deus. Ok? Voltarmos à imagem e semelhança de Deus. Aquele primeiro Adão e aquela primeira mulher foram criados, como deixa bem claro Gênesis 1:26, a imagem e semelhança do Pai e do Filho. Este primeiro Adão dessa segunda criação, ele também fora criado à imagem de Deus. Mas por conta do pecado, todo o resto da humanidade, a sua descendência, não veio mais à imagem de Deus. Veio à imagem deste indivíduo. Vamos ver isso? Gênesis, capítulo de número 5. Perdão, eu me confundi aqui. Este Adão, ele não veio à imagem de Deus, tá? Ele veio à semelhança de Deus, não à imagem. A semelhança. Ele não veio à imagem. A imagem é só o primeiro, que é imagem e semelhança. Este Adão, que habitou em Gênesis, ele só veio com a semelhança. Só com a semelhança, não com a imagem. Tá? Desculpa aí que eu me confundi entre semelhança e imagem. Mas este primeiro Adão desta segunda criação, ele veio somente à semelhança de Deus. Ele não veio à imagem. E todo ser humano, a partir dele, veio a sua imagem e semelhança. Então, nós herdamos a imagem e semelhança deste segundo Adão, no que diz respeito à ordem da criação, e primeiro Adão dessa segunda criação. Certo? Então esse é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus o criou. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Agora olha que interessante. Macho e fêmea os criou, Adão e Eva, e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Aqui se refere à humanidade, por isso está no plural. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Certo? Então, este, vamos dizer assim, segundo Adão de uma segunda criação, que diz respeito a uma segunda criação, ou um primeiro Adão,
de uma segunda criação, ele veio apenas com a semelhança de Deus, diferente daquele primeiro de Gênesis 1:26, que veio a imagem e semelhança. Esse só veio a semelhança. Mas os seus descendentes vieram não só a sua semelhança, como também a sua imagem. Então hoje toda a humanidade, por conta do pecado, ela já vem imagem e semelhança de Adão. Certo? Após a corrupção. Essa pregação ela é muito importante para que se compreenda uma série de coisas, tá? No que diz respeito à segunda criação, aonde há um primeiro Adão da segunda criação, Cristo é o segundo Adão. E o motivo pelo qual Cristo é o segundo Adão desta segunda criação é para que restabeleça a todos os crentes a autoridade conferida a Adão antes da queda, antes da corrupção, antes de provar da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, fazer com que nós tenhamos por meio dele autoridade sobre Satanás e também autoridade para livrar as pessoas que por conta desta imagem e semelhança estão entregues ao poder do diabo. Por isso que em 1 João 3,8 que nós lemos, o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo, tirar de nós todo o comportamento que nos assemelha a ele. Porque semelhança diz respeito a portar-se como, imagem é se parecer, mas semelhança diz respeito ao comportamento. Então, quando as obras são desfeitas, olha que interessante isso, quando as obras são desfeitas, a nossa semelhança muda e nós começamos a manifestar a imagem do verdadeiro. Então nós temos que entender isso para que possamos exercer autoridade sobre o inimigo, sobre os principados e potestades, e por meio da pregação do Evangelho, livrar as pessoas do poder de Satanás, por meio dos ensinos da palavra de Deus, fazer com que elas mudem a sua conduta, as obras do diabo vão deixando de ser feitas por conta do testemunho de Cristo que eles dão, e eles vão se assemelhando a Cristo, que é a imagem de Deus, o primogênito de toda a criação. E nisso nós somos redimidos. Então você tem que entender bem este processo. Ok? Você tem que entender bem este processo. Bom, nós teremos uma continuação desta mensagem, onde trataremos justamente de Cristo como o segundo Adão, e vou dar, logicamente, uma explanada de forma superficial no que nós já lemos até então, para que você pegue o fio da meada e entenda aí o processo até Cristo e de Cristo a imagem de Deus. Beleza? Deus abençoe sua vida. Caso você queira colaborar conosco, você pode entrar em contato comigo. Entre em contato comigo no celular 11 961 80 70 64. 961 80 70 64. Tá? DDD 011. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. E caso vocês queiram participar do nosso grupo no WhatsApp, entre em contato comigo também. Shalom. Deus abençoe a todos.